Agora são 8h01. 8h01. Olha, nós estamos na ponta da linha para a conversa com o deputado, hoje com a deputada estadual Débora Almeida, do PSDB do Pernambuco. Débora, deputada estadual de primeiro mandato, procuradora federal, 2 vezes prefeita de São Bento do Una, e vai conversar com a gente nessa manhã aqui no Repórter 101 e fazer um balanço também dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputada Débora Almeida, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Repórter 101. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer muito grande estar podendo falar com vocês. Deputada, para a gente conversar o bate-papo nosso aqui nessa manhã, a gente gostaria de pedir que a senhora pudesse fazer para a gente, tá certo? Um balanço aí da sua parte de finanças aí da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e também os trabalhos realizados nesse primeiro semestre. Está sendo uma experiência muito importante, porque a gente já tem um pouco de experiência como prefeito, né? Eu estive como prefeita de São Bento do Una, mas o legislativo, ele é diferente, né? Ele é diferente do executivo. Mas a experiência de ter sido prefeita já deu uma bagagem muito grande. Então, lá na Assembleia, nesse primeiro semestre, foi de conhecimento, de organização, de ocupar também os espaços, nas comissões, em cada uma dos movimentos que cada um está ali dentro. Então, esse primeiro semestre é mais de organização e de conhecimento também da casa. E a gente também, deputada, a gente viu recentemente também que a senhora foi eleita, né, para presidir uma comissão muito importante na Alep, né, que é a de finanças. Como é que está sendo esse desafio para a senhora nesse primeiro mandato? Realmente, a gente ficou, eu agradeço muito aos deputados, né, aos pares, e eu faço parte da comissão, né, da Comissão de Finanças, como outros colegas e outros deputados. A Comissão de Finanças e Orçamento é muito importante. É nela que vão tramitar agora no segundo semestre do Estado de Pernambuco o planejamento para os próximos 4 anos. Toda matéria, todo projeto de repercussão financeira, orçamentária, que tenha repercussão com recursos, com coisas, ela passa por essa comissão. Ou seja, é uma comissão muito importante, e principalmente a gente teve uma alteração no regimento da casa, inclusive é uma comissão também onde os pareceres, eles responsabilidade, né? Então, por exemplo, algumas matérias, se ela não tiver deputada orçamentária, esse processo pode ser arquivado. Certo. Deputada Débora Almeida, como é que a senhora tem visto e observado a gestão da governadora Raquel Lira? E se a senhora consegue, nos dias de hoje, já apontar alguns gargalhos, né, que a gestão vem enfrentando ao longo já desses 6 meses? Esse primeiro semestre, ele está sendo muito de organização, né? Organizar, de poder conhecer também, né? O governo Raquel Lira, ele está sucedendo um governo de 16 anos, né? Então, é muito de ação, e é como o próprio slogan fala, é um governo de mudança. Então, todo governo, né, eu já estive como prefeita, que também já foi gestor público executivo, sabe que nos primeiros meses, né, principalmente no primeiro ano, é muito de organização da casa, de planejamento, de organizar os programas, de buscar os recursos. Então, é isso que está acontecendo no governo de Raquel Lira, né? De organização, né, da busca dos recursos. Para você ver, na Assembleia, que passou também na Comissão de Finanças, foi aprovada uma lei autorizando, né, que o governo do Estado conseguisse, né, empréstimo no valor de 3,4 bi
junto a instituições financeiras, exatamente para que ela pudesse executar ações voltadas para a questão de infraestrutura de então, todas as outras coisas. Então, hoje, eu acredito que o maior gargalo, né, que a gente... as necessidades das pessoas, né? Muita necessidade. A gente tem problemas sérios, como por exemplo, a questão de segurança, e quem está... as pessoas precisa que esses problemas sejam resolvidos de forma muito imediata, porque já vem também de um histórico já de alguns anos. Então, eu vejo de você executar de plano, né? Então, um governo de planejamento, né? De organização, de conhecimento. Mas eu estou com muita expectativa que agora já no segundo semestre a gente já tenha entregas muito importantes no parte do governo. A gente já vê algumas coisas, né? Que eu sei, por exemplo, a entrega dos ônibus escolares, de viaturas, né? A gente está aguardando também, teve o lançamento Juntos pela Educação. Então, a gente já começa a ver também o desenho do governo Raquel Lira. Deputada, a gente acompanhando também, você falando dessa questão toda, né? Você tem repetido bastante essa questão. A gente sabe que o primeiro semestre ainda está se organizando a casa, mas muito que se comenta, principalmente aqui na região metropolitana, e também vários blogs, sites, uma certa falta de diálogo com o governo e a Assembleia. Como é que a senhora vê essa questão? Realmente há uma falta de diálogo ou é porque está tudo encaminhando ainda, tudo se ajeitando, organizando a casa? Como é que a senhora realmente vê essa questão? Há uma falta de diálogo entre governadora e Assembleia Legislativa? Veja, a gente já viu no final desse semestre um alinhamento, o governo e a Assembleia, um maior diálogo. Mas dos dois, né? Tanto da Assembleia, por parte dos deputados, quanto do próprio governo. Os secretários, a gente já teve a visita de vários secretários lá na Assembleia, a própria governadora. Então, a gente vê uma boa vontade. Então, eu acredito que, como se diz, eu vou até comparar, existe às vezes quando você está no início de uma relação, do namoro. No início existe aquela dificuldade de vai tudo se ajustando. Então, eu acredito que vai se ajustar muita coisa agora nos próximos anos. Muito bem, deputada, vamos falar um pouco sobre a Transnordestina. Inclusive, tem um requerimento do deputado Lula Cabral, que é seu vice na Comissão de Finanças, para que haja uma audiência pública no município do Cabo de Santo Agostinho, para debater com a sociedade cabense os impactos, né, desse investimento importante para a economia de Pernambuco. Nós precisamos ouvir exatamente aqueles que serão indenizados de suas terras, os sem-tetos que moram à margem da ferrovia. É importante ouvir também eles, por isso que essa audiência está sendo solicitada para o município do Cabo de Santo Agostinho, que é centralizado nessas regiões. Como é que a senhora tem trabalhado e visto essa questão da Transnordestina, os encaminhamentos aí, para que esse boom aí de Pernambuco possa começar o quanto antes? Veja, a Transnordestina, e principalmente esse ramal Salgueiro para SAP, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco, né? E por as cadeias produtivas e a questão do transporte, da parte de infraestrutura de logística de transporte. Transportar por meio de representa um quarto do que você gasta quando você faz o transporte rodoviário. Então, hoje a gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem o ramo da apicultura, a gente tem a da confecção, a gente tem um polo gesseiro, né, que são exatamente no interior do estado. E hoje a gente recebe, por exemplo, quem é da produção da
que vêm, né, do sul do país, de Goiás, do sul da Bahia, né, e por um custo muito alto. Então, Transnordestina, você executa a Transnordestina, você tem como transportar a matéria-prima para chegar nas cidades, né, no estado, quanto para escoar a produção, um custo bem melhor, né, e possibilitando que tenha uma maior competitividade, né, os preços que são dos produtos, principalmente o grande empreendimento, né, ele tem impacto. Então, a duplicação de uma BR, né, é necessário que seja feita uma audiência pública. Operações que são feitas, né, tem um próprio de mudança do desenho, por exemplo, a 423, ela vai ser na Garanhuns, né, e tem uma vila próxima a Garanhuns, que é a Vila Neves, e a Vila Neves, ela cresceu muito, e agora ela passa por fora. Então, a gente tem uma audiência. Deputada Débora Almeida. Deputada, eu vou pedir só um pouquinho. A gente está tendo um pouquinho de corte na sua ligação. Pode ser um pouquinho a área que está cortando um pouco a ligação. Se a senhora puder, por favor, aí, gentilmente, procurar um local melhor, se localizar melhor um pouquinho, para que a gente possa ter um sinal um pouco melhor. Eu moro aqui no 22º e ao lado de uma emissora de televisão e de rádio, e tem torres de transmissão. Por isso que fica com um sinal muito ruim. Tá certo. Mas agora já melhorou um pouquinho, viu? Já melhorou, pronto. Pronto, aí realmente toda assim, fica fica as torres de transmissão e aí fica dando interferência. Entendemos. E a gente, aproveitando, que a gente sabe, né, como é essa questão agora da Raquel, da entrega também de ônibus escolares, né, deputada? A gente ficou acompanhando aqui e a gente soube também que a senhora conseguiu, né, fazer aí entregas de ônibus para Terra Nova e Verdejante, né? Junto aí a uma indicação sua para o programa Juntos pela Educação com a governadora Raquel Lira, não foi isso? Isso. A governadora lançou, né, o programa Juntos pela Educação, e dentro desse lançamento a gente tem, dentro das propostas, tem exatamente melhorar o transporte escolar. É um problema sério, né? O transporte é um problema. Transporte de mercadoria, como a gente falou agora da Transnordestina, o transporte coletivo, público, né, aqui na região metropolitana é um problema, né? E o transporte escolar é um grande problema também. Então, a gente tem crianças, estudantes, né, que precisam ser transportados, e a gente vê hoje o recurso que chega aos municípios, né, de Fundeb, na grande maioria das vezes, ele é apenas suficiente, né, para pagar o profissional do magistério, o professor. Não dá para que o município compre o ônibus escolar, que faça outros investimentos. E os municípios transportam, fazem o transporte também, né, do estudante do Estado, né, o aluno do centro de referência, né, das escolas técnicas. E é muito importante que a gente tenha essa parceria, esse trabalho em conjunto, né, do Estado, do município. E aí a gente teve a oportunidade também, né, de poder mostrar à governadora, né, algumas cidades, como a cidade de Terra Nova, a cidade de Verdejante, no Sertão, né, que tem dedica a... Oi. Estamos ouvindo. Agora está melhor, pode continuar, deputada. Encontrou o local correto. Pronto, ela está sendo direitinho, né? Agora está 100%. Então, eu já vou marcar esse lugar aqui. Pronto, fica aí, demarque aí. Então, a gente viu que a questão do transporte escolar é muito importante, né, para melhorar a educação. E aí vão ter outras coisas também, construção de creches. Então, o deputado Lula Cabral, o deputado Jefferson Timóteo, também, que é daí do Capo Santo Agostinho, eles estão também, né, fazendo indicações, né, e debatendo muito essas possibilidades. Por exemplo, o deputado Lula Cabral já foi prefeito,
né? Já esteve como gestor. Então, conhece também muito a realidade de gestão, as dificuldades, né, do transporte escolar. Então, a gente está organizando lá e está ajudando muito a governadora nessas indicações. Muito bem. Deputada Débora, a senhora é da cidade do Ovo, né? São Bento do Una é a cidade do ovo. E essa semana saiu uma pesquisa que os ovos teve um maior aumento nas últimas décadas. E aí a gente sabe que São Bento do Una tem muita exportação de ovos e tal. Como é que a senhora avalia aí esse aumento tão grande nas últimas décadas na questão desse alimento tão importante hoje para a sociedade? Veja, a produção, quando a gente falou da transnordestina, uma das coisas que eu digo que acontece é o seguinte, a produção de ovo, e eu confesso a você, Pernambuco, a gente tem pessoas que são muito determinadas e corajosas, porque se você for olhar as condições de produzir no nosso estado hoje, elas são muito adversas, tanto na agricultura quanto na produção de leite. Você, por exemplo, Pernambuco é o quarto maior produtor de ovos, né, do Brasil. São Bento do Una, né, destaca nisso, a gente tem uma grande produção. Mas a gente tem um custo de produção muito alto. A ração da galinha, por exemplo, ela é feita de soja, de milho. Bruna, essa ração ela vem do sul da Bahia, vem de Goiás. Então, tem um custo muito alto. E nos últimos anos, a gente viu uma elevação muito grande das commodities. Então, da soja, do milho. Eu lembro que lá atrás, a gente comprava um saco de milho por R$20, né? Hoje, você compra uma saca de milho, você não compra por menos de R$85. Né? E a gente chegou até, inclusive, a comprar um saco de milho por R$110, né? E o preço sempre se mantém. Então, a gente vê que houve realmente um posicionamento do ovo na vida das pessoas. Às vezes você lembra, antigamente as pessoas comiam apenas 2 ovos por semana, porque se comesse mais podia aumentar o colesterol, né, que era uma fake news que foi criada lá atrás. Né? E hoje não, as pessoas comem 3, 4, 5 ovos, é a proteína principal na vida das pessoas. Mas aí a produção do ovo, a produção do frango, ela também encareceu ao longo do tempo, porque você tem um aumento também da matéria-prima, né, da produção, desse custo de produção, além do milho, da soja, que são as principais commodities que a gente tem uma elevação também do custo de produção, né, de estrutura de galpões, de mão de obra. Então, essa elevação esse crescimento que não é nem considerável, né, mas realmente houve ao longo de muito tempo e vai correspondendo muito ao custo de produção. Exatamente. E é importante você falar desse custo de produção, porque a gente tem acompanhado, deputado, aqui recentemente, né, o BNB sinalizou até um crédito, né, para avicultores. Inclusive, a senhora participou, né, toda essa negociação. Você foi lá, acompanhou uma comitiva na Associação Avícola de Pernambuco. E é importante, né, que realmente chegue, né, essa linha de crédito para os avicultores pernambucanos, para assim, né, melhorar também, diminuir, quem sabe, o preço, né? Isso, exatamente. Porque o que a gente vê em Pernambuco, né, na avicultura, a gente vê o pessoal muito profissional, muito determinado, muito corajoso, e que investe. Hoje você chega em qualquer granja, vamos dizer, se você fizer uma visita lá em São Bento, você vai ver aquele produtor de 100 mil galinhas e o produtor de 1.000 galinhas, ele cuidando, né, ele criando aquela galinha ali da mesma forma profissional, com galpão, com maquinário, né, com a mesma ração. Então, existe realmente isso. Então, a questão de você também buscar esses créditos para poder facilitar a modernização da agricultura, a compra de maquinário e até de custeio também, né? Tem momentos que são muito difíceis. Hoje o ovo está com preço bom. Mas tem momentos que o preço que você entrega ao produtor, ele mal dá para você custear o custo de produção, né? E aí o produtor vai cobrindo. Eu dou um exemplo, por exemplo, na questão do leite, do queijo. Sim. Você vai comprar num supermercado
aí no Cabo de Santo Agostinho, aqui em Recife, 1 quilo de queijo, você compra o quê? R$23, R$24. Se você for na feira de Cachoeirinha, se você for na feira de Capoeiras, se você chegar, muitas vezes o queijo é entregue lá pelo produtor, ao atravessador, aquela pessoa que vai lá buscar para vender, intermediar com o consumidor, a R$6, R$7 o quilo, né? Ou seja, não arca com o custo de produção. E a gente precisa, né? Inclusive, uma grande bandeira da gente é exatamente essa, buscar as condições para que os produtores rurais possam produzir. A gente tem logística, a Transnordestina é de fundamental importância, porque o ramal para levar para Suape é muito importante, né? Diminuir tanto o escoamento da produção e a gente poder exportar. Por exemplo, uma das coisas que é mais exportada aqui em Pernambuco, na agricultura, é pé de galinha, né? Então, exporta para a África do Sul, exporta para a China. Então, a gente poder exportar, a gente poder chegar com a matéria-prima, né, com um custo menor, a gente buscar, por exemplo, a questão de energia, Bruno. É interessante, tem lugares que, por exemplo, na agricultura, na pecuária, o pessoal não tem energia para produzir. A energia que tem lá não é trifásica, não suporta uma classificadora de ovos, não suporta uma ordenha, não suporta um resfriador, não suporta a modernização daquele empreendimento. Então, no nosso mandato também está fazendo essa conversa, né, junto à Neoenergia, para que ela possa ter um canal de atendimento melhor com o produtor, né? A Neoenergia ela precisa melhorar muito esse canal de atendimento. O pessoal quer comprar energia e não consegue, porque a Neoenergia não consegue entregar. Uhum. Então, tem muitos gargalos, muitas dificuldades, mas realmente é um custo. E agora a gente tem a gripe aviária, né, que está batendo na porta, né, já está no Brasil. Nós tivemos 2 casos confirmados de gripe aviária no Brasil, em aves domésticas, né, de subsistência, e é um grande risco, né, para a cadeia produtiva. Então, o pessoal tem os galpões, tem que estar telados, tem que ter o sistema de segurança sanitária, né? Então, o Brasil, ele está com segurança zoossanitária, onde eu estava conversando com a governadora. É muito importante que a ADAGRO, que é a agência de vigilância sanitária do nosso estado, ela esteja estruturada para fazer esse acompanhamento e estruturar. Uhum. Deputada, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, há rumores nos bastidores, né, da Assembleia Legislativa, do mundo da política aqui de Pernambuco e da região metropolitana, que a senhora poderia assumir aí a liderança do governo, né? E aí eu gostaria de fazer até uma pergunta: como é que a senhora avalia aí o desempenho do líder Isaías Regis e essa possibilidade da senhora assumir essa liderança? Né, só rumores mesmo. Né? Mas aí a gente está com grande missão, agora no segundo semestre, que é a presidência da Comissão de Finanças, junto com o deputado Duda Cabral, inclusive um grande abraço para ele. E a gente tem uma grande missão agora no segundo semestre, que é exatamente, né, tramitar o orçamento do Estado, a lei de diretriz orçamentária, que vai ser agora dia 5 de agosto, é o plano plurianual. E a gente tem líderes, né, como o líder deputado Isaías Regis, né, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente, de bom trato, habilidoso. Tem também Joãozinho Tenório, Jefferson Timóteo, que são vice-líderes também. E a gente vê uma interlocução, uma conversa muito boa entre eles, né? O debate é muito interessante quando a gente vem de executivo e a gente vai para o legislativo. E eu acho sensacional essa forma como a gente faz de conversa, de interlocução, de se chegar a consenso, né? Então, eu vejo em muitas matérias a gente votando em consenso na Assembleia. E isso é um trabalho que é feito exatamente pelos líderes, né? Tanto o líder do governo, o deputado Isaías Regis, os vice-líderes Joãozinho Tenório e Jefferson Timóteo, como também a líder da oposição, né? A deputada Dani Portela, e os líderes partidários também. Então, eu vejo uma boa vontade, uma relação muito boa ali dentro, né, de todos os deputados. E esse trabalho é muito importante. Então, se você for fizer um levantamento, você vai ver
na grande maioria das vezes, quase a totalidade dos projetos. Sim, né? E esse consenso é construído exatamente por esses líderes. Líderes de governo, líderes de oposição e os líderes partidários. Muito bem, para a gente encerrar, a gente sempre tem um costume de fazer um bate-pronto com os nossos entrevistados. Eu vou fazer 3 perguntinhas rapidinho para a senhora de bate-pronto responder para a gente. Deputada, qual é o seu time do coração? Eu sou alvirrubra e sou fã de viu? Estou até com uma campanha Dona Leila para a CBS. Eu sou torcedora do Palmeiras, mas eu sou fã de Dona Leila. Um cantor que a senhora gosta bastante? Deputada? Oi, cortou, agora eu estou escutando você. Isso, um artista ou um cantor que a senhora admire, que gosta bastante? Oi, cortou, Bruno. A senhora, por exemplo, um cantor ou um artista que a senhora gosta bastante? Olha, eu gosto muito de Marisa Monte, mas uma das músicas que eu mais escuto no rádio, Exolina e Batista Lima. Eu adoro limão com mel. Coisa boa. E uma frase inesquecível, uma frase que marcou a sua vida? Uma frase? Uma frase inesquecível, uma frase que marcou a sua vida. Eu acho uma coisa que eu gosto muito de ler. Né? Uhum. Uma das coisas que eu assim, gosto muito é assim, quando você, mais ou menos assim, você não sabe que é impossível, mas você foi lá e fez. Muito bem. Deputada Débora Almeida, foi um prazer recebê-la aqui com a gente no Repórter 101. Isso que eu acredito. Agradecemos aí um minutinho na sua agenda, um tempinho que a senhora arrumou para conversar com a gente. Tem um bom trabalho nesse segundo semestre. Deixamos aqui os microfones da 101,1 para suas considerações finais aos nossos ouvintes. Bruno, muito obrigada, Anderson, muito obrigada a todos da Rádio Cabo FM. Me desculpe a interferência aqui. Nada, foi tranquilo. Mas eu vou ficar devendo e aí para conhecer vocês. Será muito bom recebê-la aqui. Para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa todinha. Uhum. Quero, inclusive, mandar um grande abraço. Eu tenho um primo, né, que faz engenharia eletrônica aí na universidade. Então, mandar um grande abraço para todos os estudantes da universidade, né, federal, aí no Cabo também. Uhum. Estou programando também uma visita. Quero fazer uma visita também em Suape. E aí a gente pode... Que Deus abençoe, que Deus proteja. Eu coloco o nosso mandato, né, à disposição também do Cabo de Santo Agostinho, da região metropolitana, de Pernambuco como um todo, né, e de vocês. Estamos à disposição. Obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês. Um abraço. Conversamos com a deputada estadual Débora Almeida, né, aqui no Repórter 101, com alguns pontos importantes, falando um pouco sobre a política, falando um pouco sobre o governo Raquel Lira, falando um pouco até também sobre economia, né, quando falamos muito aqui bem. Também. Aí agradecemos a assessoria também da deputada Débora Almeida, a deputada Débora Almeida por ter nos atendido no bate-papo com o deputado. 8h, como é o nome do assessor lá do... Vou pegar Débora agora, nosso amigo aqui que nos ajudou bastante, Nilton Lemos, forte grande abraço, Nilton, forte abraço, meu amigo. Toda a equipe do Repórter 101, atenção maravilhosa, né? E obrigado a todos aí, viu? 8h30, vamos ao intervalo, Bruno? Vamos lá. A gente volta já. 101,1 Todo mundo ouve.